Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui, não sei se você já deu um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado, fala para ele que bom que você veio, aleluia, amém? E eu não sei quantas pessoas estão nos visitando, mas você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, amém? Esse é um culto que nós fazemos pensando especialmente em você, amém? Então sempre no final do mês, último domingo, nós fazemos dessa forma, né? E nós teremos até uma sala, né, especial, né, pastor Adriano, né, para receber aí os visitantes. Então no final, não vá embora, né, que os nossos pastores, né, nós queremos conversar com você, amém, te conhecer um pouco melhor. Então tem uma sala VIP, né, para só aqueles que estão nos visitando, amém. Mesmo que você, inclusive, às vezes eu vejo alguns irmãos que faz tempo que eu não vejo, né? Então você faz parte dessas pessoas também, você pode ir lá para a sala, amém, mesmo alguns irmãos já são daqui da videira, mas parece que tem um mês que você não vem, alguma coisa assim, vai lá também, amém. E só dando uma pequena explicação desde já, amanhã de manhã eu vou fazer uma viagem, uma pequena viagem, não é longe não, junto com a minha esposa, então eu vou acabar tendo que sair, não vou poder ficar aí até mais tarde, como eu costumo ficar, porque amanhã nós vamos fazer uma pequena viagem para comemorarmos nossos 20 anos de casamento. Para a glória de Jesus. Amém? 20 anos. E ontem eu recebi até uma observação que eu fico feliz, né, de receber esse tipo de observação. Nós estivemos no aniversário de uma colega de escola, da Sara, né, da minha filha mais velha, e uma das amigas dela, não sei se é dela ou da Isabela ou é das duas, de qual sala que é? Enfim, Alice é de qual sala mesmo? Da Sara. Tá. Falei o nome da irmã já, né? Mas, enfim, nós estávamos lá na mesa, né? Eu, Ludmila e outros pais também, né? Outros casais, vamos assim dizer, pais de alunos da escola. Era uma festa de 15 anos, foi sair de lá de madrugada. E aí uma das amigas das meninas falou para elas, né? Falou, olha, o seu pai e a sua mãe é minha meta de vida. Eu falei, que é isso? Meta de vida, né? Porque a Alice, ela tem quantos anos? Tem 15 já? Ou não? Então, mais ou menos essa idade aí, né? E ela estava falando que ela olha assim para nós, a nossa maneira de relacionar, né? O jeito que a gente fica e tal. E ela quer casar e ter um casamento assim. Eu fiquei feliz, sabe? Me senti orgulhoso no bom sentido, amém? Mas eu acho que é por causa, veja, é o culto da esperança, né? Mas a esperança para o seu casamento também, amém? Você que já é casado já. Eu acho que o que ela observa é um fato, viu, da vida dos casados. Você que está nos acompanhando em casa também, ouça isso com atenção. É só você se lembrar do seguinte, eu oro por isso, eu vigio isso, né? Muitas vezes nem é espontâneo, eu faço forçado mesmo. Como assim, pastor? É o seguinte, você que é casado, como que era no início do seu casamento? Quando vocês iam para qualquer lugar? Ficava um sentado ali, sem olhar para o outro, olhando para o celular, sem se tocarem, sem se beijarem, no início do casamento. Como é que era? Que celular o quê? Você até esquecia que existia celular, né? E dependendo do tempo que você é casado, às vezes nem tinha celular de repente, né? Mas enfim, deixa para lá, né? Para os que são casados mais antigos, né? Mas eu lembro que eu falei para a Ludmila, quando nós viajamos na nossa lua de mel, foi para Gramado, lá no Rio Grande do Sul. A gente morava em Goiás ainda, até porque não tem 20 anos que eu estou aqui, né, gente? Eu estava em Goiás ainda. E aí eu lembro que nós chegamos num restaurante lá em Gramado, aquele clima assim romântico, lugar assim chique, bonito, assim, aquela coisa assim bem apropriada para o momento, né, da lua de mel. E aí eu lembro que a gente observava algumas mesas, e, irmãos, era impressionante, tinham casais, era um lugar que só tinha casais, não tinha família, era só marido e mulher. E aí tinham casais nas mesas, só que aí eles ficavam calados, não conversavam, não se tocavam, pegar na mão ali pelo menos, sabe, não cruzava ali o olhar, ficava aquela coisa assim mais sem graça, aquele negócio assim, parece que estava se esforçando muito para estar lá, né? Mas aí lá nessa festa eu fiz o que eu costumo fazer, né? Tem vezes que é espontâneo, mas eu confesso que tem vezes que é forçado mesmo, né? Eu fico, né, sustentando o testemunho. E aí eu toco na mão da Ludmila, eu abraço, eu fico olhando para ela nos olhos. Aí de repente a gente dá um beijinho assim, né? Um selinho, né? Vamos assim dizer. Aí depois eu olho de novo para ela e tal.
Então eu imagino que tem gente que deve olhar assim e falar, esse é recém-casado. No começo meu casamento era assim. Pois é, eu quero dizer para os irmãos, a presença de Deus, e quem é mais próximo de nós sabe disso, que tem 20 anos que é assim. Amém? E eu espero que seja assim no seu casamento também, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que precisa de ouvir. Amém? Mas vamos para a palavra do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11, verso 28. Os irmãos ultimamente têm me dado muito energético. E aí os irmãos falam que é para eu poder falar mais. Eu achava que eu falava muito. Mas tem irmão que está achando que é pouco. Então prepare-se. Amém? É sério. Os irmãos falaram, pastor, eu trouxe um energético aqui porque o senhor precisa falar muito, falar mais. Está falando pouco. Eu falei, é mesmo? Eu falei, gente, pouca gente fala isso para mim, poucos corajosos, né? E o problema é que eu acredito, viu, irmãos? Pensa, eu sou crente, se alguém fala isso para mim, eu acredito. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Eu quero ler com você um trecho muito conhecido da palavra do Senhor, mas tão necessário para cada um de nós. Está escrito, Mateus 11, 28. Senhor Jesus dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Você que está nos acompanhando aí da sua casa, avise para as pessoas aí próximas a você que esse é o momento da palavra do Senhor e você vai ter todo o seu coração, todo o seu foco, toda a sua atenção para esse momento. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele possa ministrar a nós em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Ó Deus, como igreja reunida aqui, ó Pai, nós clamamos para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa abrir os olhos do nosso entendimento, possa revelar, possa mostrar, ó Deus, com toda clareza, ó Deus, a verdade do Teu Evangelho, a verdade da Tua graça, a verdade da Tua bondade, a verdade do Teu amor por nós, especialmente quando estamos passando por tempos difíceis, por momentos, ó Deus, de peso, de angústia, de preocupação, de tribulação, de ansiedade, de tristeza, até mesmo de depressão. Ó Pai, que nós possamos descobrir esse acesso ao Senhor, essa oferta do Senhor a nós, ó Deus, esse chamado que o Senhor faz para cada um de nós, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Veja, eu quero compartilhar com você uma promessa que o Senhor Jesus Cristo fez, e que essa promessa, ela tem uma aparência de algo, por um lado, bonito, poético, algo que é bom aos ouvidos, que você gosta de ouvir, só que por um outro lado, essa promessa do Senhor tem também um sentido que parece pouco prático. Porque é bom você ouvir coisas agradáveis, coisas belas, né? Essas coisas poéticas. Só que o problema é que quando essas coisas são apenas agradáveis e poéticas, mas parece que não tem praticidade no dia a dia, parece que não produz alguma coisa que vai fazer diferença na nossa vida, a gente acaba desprezando, a gente acaba abandonando, a gente acaba, ignorando essas promessas. Então eu quero falar para você algo que na verdade está justamente nesse texto que nós acabamos de ler, para que você possa perceber como que essa promessa, que tem esse caráter agradável, né, de certa maneira poético, que traz conforto ao seu coração, como que isso é prático, como que isso é tão necessário para cada um de nós. Mas que promessa é essa, poética, né, que tem uma beleza, né, quando você a ouve, mas que parece ter pouco valor prático para o dia a dia das nossas vidas? Ou ainda, que dom da graça é esse, tão agradável aos ouvidos, mas sem aparente poder nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida? Então, qual promessa ou dom o Senhor Jesus Cristo ofereceu para nós recebermos exclusivamente dele, mas que nós acabamos procurando receber de outras pessoas, de outras fontes?
através de outros recursos, através de coisas, através de outras pessoas, entende? Então, que favor da parte de Deus é esse que nós procuramos receber por meio de certas coisas, mas que nós vamos descobrir que esse favor que nós necessitamos se trata de certa pessoa. Amém? A resposta para todas essas perguntas está numa única palavra, no texto que nós acabamos de ler, de Mateus 11, do 28 ao 30. Vou ler para você mais uma vez. O Senhor Jesus, Ele começa fazendo um convite. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, onde está a resposta dessa promessa? Que traz certo conforto, mas que não parece algo tão necessário nas nossas vidas, no dia a dia, especialmente nos piores momentos. A resposta está justamente na última palavra do verso 28. Na última palavra do verso 28, coloque aí, por favor. Então está escrito: eu vos aliviarei. Então, que resposta é essa? Que promessa é essa que o Senhor tem para nós? Que traz conforto, mas que parece que não é tão prático para o dia a dia das nossas vidas. É justamente o quê? Alívio. Alívio. Alívio é essa grande promessa que o Senhor faz, só que pouca gente percebe a grande necessidade de alívio. E veja, não é apenas alívio, porque o Senhor Jesus mesmo, Ele explica que o resultado desse alívio é o que está escrito no final do verso 29, do verso seguinte. Vá lá para o verso 29, está escrito no final: e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Então, esse alívio é justamente o descanso para a sua alma. Então, parece que isso não é tão prático, porque as coisas práticas da vida parecem se tratar de simplesmente como se fossem objetos até. Então, por exemplo, pastor, estou passando por uma necessidade financeira. Então, o que você precisa? Precisa de dinheiro. Pastor, estou passando por uma enfermidade. Então, o que você precisa? Você precisa de cura. Pastor, estou passando por uma crise no meu casamento. Então, o que você precisa? Um casamento restaurado. Percebe? Isso é a resposta prática para as nossas necessidades. Só que Jesus, Ele faz um convite geral, né? Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E observe comigo, olha para cá. O cansaço e a sobrecarga que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é justamente a falta de muitas coisas que de repente não se manifestam ou não acontecem na sua vida. Então, muitas vezes, a falta de dinheiro justamente vai fazer de você alguém cansado, sobrecarregado. Então, muitas vezes, a falta de uma cura, de uma enfermidade, que você já tomou todos os remédios, fez todos os exames, já procurou de tudo, não resolve. A falta dessa cura é que muitas vezes te deixa cansado, sobrecarregado. Então, a falta de um casamento mais favorecido, abençoado, como eu disse agora há pouco, é que de repente faz você cansado, sobrecarregado. Então, veja, a falta de muitas coisas. As dificuldades em qualquer área da nossa vida, todas elas se concentram sobre nós e no final elas vão produzir essa sensação de cansaço. Porque não é verdade que muitas vezes você fala que está cansado, só que não é um cansaço físico, não é verdade? Você às vezes não fez nada, E um fato curioso, sabe? Por isso que tem um tipo de pessoa que eu tenho compaixão, que eu aprendi isso, porque é igual, por exemplo, é o desempregado, pessoa que está sem emprego. Então, se você encontra o desempregado, eu já conheci, irmãos, pessoas que estão, às vezes, desempregadas aí há meses, talvez até há anos, e você encontra que essa pessoa desempregada, a pessoa está procurando emprego, entendeu? Não estou falando de alguém que está paralisado, ele está procurando emprego, mas não consegue, está desempregado há muito tempo. E aí, quando você conversa com um sujeito como esse, desempregado, e pergunta para ele, como é que está a disposição dele, como é que está o ânimo dele, é interessante que praticamente todos eles vão dizer o seguinte: não, eu estou meio cansado, estou cansado. Aí você fala: rapaz, mas... Aí você pensa, o raciocínio é esse, um raciocínio rápido,
Mas peraí, você não está trabalhando e está cansado? Justamente. Porque o cansaço desse homem desempregado é justamente a angústia de não conseguir um emprego para poder ter uma vida digna ou dar uma vida digna para a sua família. Isso faz com que ele fique sobrecarregado. Isso faz com que ele fique cansado. Você está me entendendo, amém? Então, eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, mas eu sei que qualquer dificuldade que você enfrenta, que insiste contra você, no final das contas, vai produzir justamente isso em você. Volta aí no verso 28, por favor. Onde está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, qualquer problema que você enfrenta, qualquer situação difícil que insiste em vir contra você, e vem de novo, e vem outra vez, isso acaba produzindo em você cansaço e sobrecarga. Você fica cansado e sobrecarregado. Mas eu quero dizer para você que está aqui conosco, você que está em casa, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus procura justamente essas pessoas. O Senhor Jesus convida especialmente, justamente essas pessoas. O Senhor Jesus, Ele tem um interesse especial, sabe, naquele que está cansado, naquele que está sobrecarregado. O Senhor Jesus está olhando para esses. O Senhor Jesus se compadece desses. Eu sei que muitas vezes você se sente cansado e sobrecarregado e ninguém compreende a razão do seu cansaço. Ninguém compreende a razão da sua sobrecarga. Ninguém compreende a razão, sabe, da sua indisposição, sabe, daquela sensação de não querer fazer coisa alguma, de às vezes nem querer ver ninguém, sabe, essas sensações ninguém compreende, mas existe alguém que compreende, existe alguém que convida, sabe, justamente esse tipo de pessoa que está passando por isso, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo o que Ele disse naquele dia: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Pode vir, venha a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Não importa qual seja a razão do seu cansaço, não importa qual seja a razão da sua sobrecarga, não importa, Ele chama você. Vinde a mim. É você que eu quero. Porque quando você está cansado, sobrecarregado, o normal é ninguém querer você. Porque a pessoa cansada, sobrecarregada, fica inconveniente, fica desagradável, reclama de tudo, tudo está errado, tudo está com problema. É ou não é verdade? Ninguém quer estar perto dessa pessoa. Mas a boa notícia é que existe alguém que quer estar perto sim dessa pessoa. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele chama você. Enquanto muitas pessoas querem se afastar de você, Ele quer aproximar você dEle. É chamar você para perto. Por isso que Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. E aqui Ele faz uma promessa. E Ele diz o quê? E eu vos aliviarei. Só que esse alívio tem uma outra palavra para essa promessa, né, do alívio. É justamente o final do verso 29. Agora vamos para lá. Mais uma vez. Aí o que diz no final? E achareis descanso para a vossa alma. Então, essa promessa que é o alívio, na verdade, é uma promessa de descanso. Um descanso para a sua alma. Um descanso aí dentro. Sabe, um descanso nas suas emoções. Um descanso nos seus pensamentos. Sabe, um descanso nessa sensação interior que às vezes parece que insiste em ficar te perturbando. Às vezes parece que é um aperto no peito. Às vezes parece que é um nó na garganta. Às vezes parece que é uma inquietação, que de repente até te tira o sono, te tira a paz. Pois é, o Senhor Jesus, Ele está interessado em você, para te trazer o descanso para a sua alma. O descanso para a sua alma. Porque todos nós, em uma área ou outra da nossa vida, podemos dizer que sim, estamos cansados e sobrecarregados. E só existe alguém que pode te dar esse descanso. É o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós confundimos esse descanso com um descanso físico. Mas fala, não, que eu preciso é tirar férias. Aí você tira férias e volta cansado. Aí tem que tirar férias das férias. Como é que tira essas férias? Eu nem sei. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando, mesmo os irmãos que fazem parte aqui da igreja, quando você estiver cansado, antes de pensar em um descanso físico, vá para o Senhor. Ouça o convite dEle.
Atenda o chamado dele. Ele está te chamando. Vinde a mim. Venha para cá. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E achareis descanso para a vossa alma. Então, essa promessa é também descanso. É descanso. Inclusive em outras versões da Bíblia, como a Nova Versão Internacional, a NVI, a Nova Versão Transformadora, a NVT, e a NTLH, a palavra alívio, que está no final do verso 28, ela é substituída por descanso. Coloca aí na NTLH, por favor, Miguel, o texto. E a partir do verso 28, coloca lá a partir do verso 28 na NTLH. Olha como é que fica o mesmo texto nessa outra versão da Bíblia, a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Está escrito: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei o quê? Descanso. Está vendo? A palavra alívio é substituída por descanso. E eu lhes darei descanso. Descanso. Aí o Senhor continua: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Então veja, o que o Senhor está prometendo, nessa promessa que eu disse, que parece poética, né? E vos darei alívio, vos darei descanso. É bom de ouvir isso, isso é confortável, mas parece pouco prático. E eu quero mostrar para você que isso é tão necessário no dia a dia da nossa vida. Isso tem sim o seu aspecto muito prático. Amém? Porque todos nós precisamos disso. Todos nós temos essa carência. E veja, eu quero mostrar para você agora o testemunho de dois homens de Deus, e depois eu quero mostrar, por último, o testemunho do que a palavra de Deus promete no final de todas as coisas, e você vai entender que tudo converge, sabe, tudo vai ao encontro dessa perspectiva de uma necessidade de alívio ou de descanso. Descanso para a sua alma. Amém? E eu quero mostrar para você, a partir de um texto bastante conhecido. Vamos lá, voltando para a versão revista atualizada, Miguel. Coloca aí no Salmo 23, no verso 1. Salmo 23, no verso 1, na revista atualizada. 23, verso 1. Eu não estou conseguindo enxergar a referência, porque está sem a tela ali, né, por alguma razão misteriosa. Tá errado aí, né? Oi? Pois é, está errado, né? Alguém me ajude. Eu preciso que algum pastor seja minha tela aqui, porque tem uma tela ali geralmente. Salmo 23, verso 1. Deu certo agora? As telas apareceram. Obrigado, Jonas. Jonas ali foi bem ágil. Está certo, né? Ótimo, obrigado. Veja, o Salmo 23 é um salmo bastante conhecido. Com certeza você, mesmo você que está nos visitando, já viu algumas vezes esse salmo. E aqui no Salmo 23 nós temos justamente esse alívio, ou esse verdadeiro descanso, que o Senhor prometeu lá em Mateus 11. Então esse é o salmo mais conhecido da palavra de Deus, e também é o mais reconhecido como tendo sido escrito por Davi. E esse salmo, né, sempre citado com o título, né, de o Salmo do Senhor, né, como meu pastor. Até porque eu estou falando do título, porque quando foi escrito os salmos, eles não tinham títulos, isso foi colocado depois. Só que o fato de ter sido Davi usado por Deus para escrever esse salmo, é um fato importante na palavra de Deus. Eu vou te dizer, por duas razões pelo menos. A primeira razão é porque o próprio Senhor, ele fala lá no livro de Atos, o seguinte a respeito de Davi: achei Davi, filho de Jessé, meu servo, homem segundo o meu coração. Então, Deus, ele apresenta Davi como homem segundo o coração dele. E o próprio Senhor coloca o nome de Davi no nome dele. Porque uma coisa é você pegar uma parte do nome de Deus e colocar no seu nome, como aconteceu com Abraão. Mas uma outra coisa diferente é Deus pegar o seu nome e colocar no nome dele. Isso é impressionante. Já pensou? Então, já pensou o seu nome, né? Por exemplo, né? O nome de Deus agora é, de repente, Deus falando, né? Eu sou a raiz do Adriano.
Entende? Isso é um dos nomes de Deus. Não a raiz de Adriano, mas eu acho que pode ser também, né? Mas enfim. Mas lá em Apocalipse, sabe uma das formas que o Senhor Jesus se apresenta? Como a raiz de Davi. Esse é um dos nomes de Deus, raiz de Davi. Entende? Então Deus pegou o nome de Davi e colocou no nome dele. O nome de Davi passou a fazer parte do nome de Deus. Eu sou a raiz de Davi. Esse é um dos nomes do Senhor, que ele se apresenta dessa forma. Eu sou a raiz de Davi. Então veja o coração de amor para com Davi. Mas eu acredito que o Senhor tem esse coração para com você também. Quem crê, diga amém. Amém? Pergunta o nome para o irmão que está do seu lado, se você não sabe o nome dele. Fala para ele, um dos nomes do Senhor é a raiz. Aí você fala o nome dele, fala aí. Raiz de quem? Amém? Mas eu disse para você que é importante nós observarmos o Salmo 23. Primeira razão é porque foi Davi, e Davi era homem segundo o coração de Deus, amém? Mas a segunda razão, porque é importante a gente olhar para o Salmo 23, olha para cá por favor. A segunda razão porque é importante lembrarmos que foi Davi que escreveu o Salmo 23, é porque Davi é um homem que a Bíblia não esconde os pecados dele. Davi pecou, e os pecados de Davi, porque não foi apenas um pecado, foram pecados graves, são pecados que a Bíblia não esconde. Então, por um lado, Davi é homem segundo o coração de Deus, mas por outro lado, Davi foi alguém que pecou, e pecados terríveis. Eu não quero aqui falar dos pecados de Davi, só que eu quero apenas mostrar para você que apesar dos seus erros, agora eu estou falando dos seus erros, não dos de Davi. Então, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, o Senhor não é aquele que vem para acusar você. O Senhor consegue perceber no seu coração o desejo pela vontade dEle, sabe, o anseio para ter um encontro com Ele. E por isso que você veio aqui. Talvez nessa semana mesmo, você que está me assistindo de casa, nessa semana mesmo você cometeu um erro terrível, um pecado grave. E aí hoje você está aqui recebendo essa palavra. E tudo parece incoerente para você, e você se sente condenado, culpado, pelo seu erro, pela sua falha. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Que assim como Deus via a Davi, homem segundo o coração dele, e mesmo assim Davi tinha cometido falhas graves, da mesma forma, Deus sabe do seu erro, mas Deus sabe também do seu coração, e trouxe você aqui para receber alívio e descanso para a sua alma. Entende? Não apenas o perdão, mas alívio e descanso para a sua alma. Porque é isso justamente o que muitas vezes o pecado provoca em nossos corações, os erros, as falhas. É justamente esse cansaço, essa sensação de peso, de sobrecarga. Então Davi, ele sabia disso, e por isso que Deus usou Davi, por essa experiência que ele tinha, de ser um homem segundo o coração de Deus, e de ser um homem que tinha falhas. Deus usou Davi para escrever o salmo mais conhecido da palavra de Deus. Então veja o descanso e o alívio aqui no Salmo 23, está escrito, verso 1, Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas, de quê? De descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande, está vendo? É Davi escolhendo o caminho errado. No próprio Salmo ele está falando do caminho dele. Porque até agora, até no verso 3, Davi está falando o que Deus faz por ele. Mas aqui no verso 4, ele vai falar do que ele faz por si mesmo. Até o verso 3, Davi é guiado pelo bom pastor, pelo pastor dele. O que diz o verso 2? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí depois, ainda mais à frente, no verso 2, leva-me para junto das águas de descanso. Quem faz isso é o pastor, é o Senhor Jesus conduzindo Davi. E no verso 3, refrigera minha alma. É o Senhor refrigerando a alma dele. E aí no verso 3 ainda Davi diz: guia-me, é Deus guiando, é o pastor guiando, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só que no verso 4 agora muda. No verso 4,
vai falar o quê? Ainda que eu ande, agora é Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. É como se Davi dissesse, olha, eu escolhi um caminho errado, eu escolhi o caminho das falhas, eu escolhi o caminho da insistência nos meus erros, e eu acabei entrando no vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande, não foi o pastor que conduziu a ovelha Davi para o vale da sombra da morte, não, foi Davi, pelas escolhas dele, que acabou indo para o vale da sombra da morte. E aí qual que é a mentalidade desse mundo? Você errou, você conserta. Não é assim? Como é que era na casa de manhinha? Quando você era criança, fazia bagunça. Você bagunçou? Agora arrume, rapaz. Oxi, é o que, menino? Né? Você sujou? Agora que limpe. Limpe você. Quem foi criado assim? Fala a verdade. Então você teve uma boa mãe e um bom pai, tá bom? Você achou que eu ia falar alguma coisa contra, né? Não, seu pai e sua mãe é uma bênção. Mas olha para cá. Eu tenho uma boa notícia para você. Existe um pai melhor do que o seu pai. Um pai melhor para cuidar de você. Melhor do que qualquer mãe dessa terra tem a habilidade de cuidar dos seus filhos. E esse pai melhor, olha só o que ele diz, que é o nosso Deus e Pai, que é o nosso pastor, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então Davi diz no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. É como se Davi dissesse, eu escolhi o caminho errado, mas Deus dissesse para Davi, mesmo no vale da sombra da morte, que você está andando, por consequência dos seus erros, eu estarei com você, não vou te abandonar. É como se Deus estivesse dizendo para Davi, Davi, você fez errado, eu conserto. Davi, você sujou, eu limpo. Você está me entendendo? Então, esse é o padrão do nosso Salvador, que traz alívio e descanso, está vendo? É o que traz alívio e descanso para a nossa alma. Então, por isso Davi continua, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí no verso 6 ele termina, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Olha, em tempos de redes sociais, né? Quando você cria aí uma conta no Instagram, aonde mais? Facebook, coisa de antigamente, mas tem ainda, né? TikTok, misericórdia, eu espero que eu não entre no TikTok. Mas enfim, não vou falar que eu não vou entrar, porque tinha um monte de coisa que eu falei sobre rede social que eu acabei entrando, né? Mas enfim, não falo mais. Mas eu espero que eu não entre. Não prometo. Olha para cá. Aí você espera ter muitos seguidores, né? Existe até um comércio, um mercado, né, de comprar seguidor. Outro dia eu ouvi falar, fizeram uma investigação sobre os principais influencers do Brasil, inclusive jogadores de futebol, tipo Neymar e companhia. E eles passaram um pente fino lá, né, nos seguidores, lá, deve ter tecnologia para isso, e eles afirmaram que dos milhões de seguidores lá de Neymar, por exemplo, e dessa turma aí, tem um monte de conta que é desativada, que supostamente é conta fake mesmo, e tudo indica que eles foram comprando seguidores, para poder ficar bonito, né? Eu tenho... Quantos milhões de seguidores tem alguém como Neymar? Alguém sabe quem que é a turma do futebol aí? E Neymar está jogando futebol ainda ou não? Parou? Hã? É porque eu não ouço falar nada dele, parece que ele não está nem na seleção. 9 meses, está grávido? Como que... Não entendi. O que tem 9 meses? Ah, machucado, entendi. 9 meses. É porque falou 9 meses, né? Neymar, meu Deus do céu. Enfim, não vou falar mais nada aqui sobre Neymar, senão eu posso ofender, né, os mais sensíveis ao futebol. Mas veja, quantos seguidores? Ninguém sabe, pelo amor de Deus, né? Mas não olha agora, não. Cristiano Ronaldo. Vamos falar de jogador mesmo. Cristiano Ronaldo, agora vai. Olha para cá. Cristiano Ronaldo tem quantos? 600 milhões. 600 milhões de seguidores. Olha para mim, olha para cá, irmãos. É muito, 600 milhões, meu Deus do céu. Né? Dá uns 3 Brasil, né? Será que tem um Brasil só comprado? Só de seguidor comprado? Deve ter, talvez, também, né?
Olha para cá. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, e você que está em casa também. Você só precisa de 2 seguidores na sua vida, só. E os 2 seguidores estão aqui no verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meu irmão, se você tem bondade e misericórdia seguindo você, não precisa de mais nada te seguindo. E nem te perseguindo. Amém? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Então Davi é esse homem segundo o coração de Deus, e Davi é esse homem que tinha problemas, que escolhia caminhos errados, e que por isso que ele foi, ainda que eu ande, Davi que foi para esse caminho, não foi Deus que conduziu ele que escolheu andar pelo vale da sombra e da morte, mas mesmo assim, porque ele já tinha ouvido a promessa do pastor, do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sabe aquele que disse, vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Eu vou dar descanso para a sua alma. Davi já tinha ouvido esse chamado, e Davi ele atendia esse chamado, ele ia ao Senhor, por isso que ele era segundo o coração do Senhor, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, e por isso ele descobriu que bondade e misericórdia certamente o seguiria todos os dias da vida dele. Então é isso que você tem que lembrar todos os dias, né? Se preciso for, cria aí umas 2 contas, né, no Instagram. Cria uma e dá o título dela, bondade. Aí você cria uma outra conta do Instagram e escreve misericórdia. E deixa eu te falar mais. Aí você pega essas 2 contas e coloca para seguir você, entendeu? Aí você mostra para as pessoas, fala, pai, bondade e misericórdia me seguindo. Ah, me prova, deixa eu te mostrar no meu Instagram. Aí você puxa lá as contas lá. Olha para cá. E sabe o que essa palavra misericórdia, ela é, na verdade, no hebraico? Ela é justamente a palavra traduzida para graça, favor, hesed, que seria no hebraico. Então, o que Davi estava dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: bondade e graça, bondade e favor da parte de Deus vão me seguir todos os dias da minha vida. Ô meu irmão, e a boa notícia é que a bondade e a misericórdia é mais rápida do que você consegue correr. Ela vai te seguir até o fim e sempre vai te alcançar. Amém? Porque essa bondade, essa misericórdia, ou essa bondade, essa graça, na verdade é Cristo Jesus, interessado em você, mesmo quando você vai para o vale da sombra e da morte. Só que é interessante outra expressão aqui no verso 3, volta aí para o verso 3, não estou nem olhando para o relógio, misericórdia, agora que eu vi, esqueci que tinha relógio, essas coisas de tempo, nem sabia. Olha só, verso 3, quais são essas palavras ali antes do ponto, né? Destaca ela para mim aí, é o Miguel que está aí ainda? Isso, é o anjo Miguel, aleluia. Então vai lá, destaca para mim, refrigera a minha alma. Então Davi ainda está falando do alívio, do descanso da alma, refrigera a minha alma. Por que eu estou chamando assim? Eita glória, o que aconteceu? O anjo voou, voltou. Aí, obrigado, só até a palavra alma. É o computador ali, tem que fazer uma libertação lá no nosso computador. Mas olha para cá, refrigera a minha alma. Eu me lembro, irmãos, o primeiro carro que eu tive na vida foi um Palio 1.6, 16 válvulas, cinza estilo, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica. Mas ele era uma bala, o bichinho corria. Miudinho, motor gigante, nem tinha espaço para enfiar a mão assim quando abrir o capô. Primeiro carro da minha vida. Foi fruto de um consórcio, confusão, aí meu pai me ajudou a dar um lance, aí deu certo. Enfim, eu era solteiro. E aí, irmãos, como era o primeiro carro, naquela época, o que eu entendia de carro é justamente o que eu entendo hoje, nada. Não mudou. Mas agora nós temos o Moisés entre nós, aleluia. Deus abençoe Moisés, amém? Então qualquer problema, procura ali o santo Moisés, amém? Ele é santo do quê? Padroeiro do quê? De carro, amém? 1.66, é problema, né? É problema. Ninguém me avisou. Eu achei bonito, descobri que corria muito. Falei, então deve ser bom, né? Foi um carro realmente problemático da Fiat. Está aqui um profissional aqui da área dizendo, Moisés, né? Irmãos, fundiu o motor. Travou o carro e tudo. Aí foi para a oficina. Aí conversa lá com o sujeito da oficina e falou, fundiu o motor. Eu falei, fundiu? Como é que funde o motor? Eu nem sabia, tinha nem noção do que era isso, né?
Aí ele falou, não, mas eu já descobri qual que é o problema. Eu falei, é mesmo, qual que é o problema? O problema foi no radiador. Eu falei, é mesmo? Aí ele pegou lá, já tinha retirado o radiador, mostrou para mim. Não, tinha retirado não, estava no carro ainda. Ele estava ainda começando a desmontar lá. Falou aqui, esse radiador seu aqui. Ele falou, você comprou esse carro novo ou usado? Eu falei, usado. Ele falou, pois é, então o antigo proprietário deve ter usado esse carro muito em estrada de chão, sei lá, barro, coisa do tipo. Aí ele mostrou o radiador lá, estava todo cheio de terra e estava entupido, não estava funcionando, né? O sistema lá de arrefecimento do carro. Né? Porque o radiador serve para isso. Né? Depois Moisés me corrige no final, se eu estiver falando coisa errada, mas eu suponho que eu estou certo, né? Que o radiador ele é justamente para isso, para refrigerar o motor, que o motor trabalha em alta temperatura, então tem um sistema de arrefecimento, para poder, porque se ficar quente demais, aí funde o motor. É mais ou menos assim, não é, Moisés? Obrigado. Aí, enfim, aí ele falou algo para mim, que eu não sei se o Moisés vai concordar, mas eu estou entregando do jeito que eu recebi. Que eu não entendo de carro, Moisés entende, depois ele me corrige no final. Aí o sujeito falou para mim, porque quer saber de uma coisa? Todo mundo diz que o coração do carro é o motor, mas eu discordo. O coração do carro é o radiador. Eu falei, é mesmo? Eu falei, por que é o radiador? Eu falei para ele, eu sei que eu não entendo, mas eu achava que era o motor. Aí ele explicou para mim, falou, olha, o carro pode ter problema no motor, mas continua a andar. Pode ter algum problema elétrico, alguma confusão ali. E Palio tem esses problemas mesmo. Tinha um irmão da igreja que tinha um Palio, que você apertava o pedal do freio e acendia a seta do lado direito, assim, automático. Mesmo... Ele tinha um problema, uma confusão lá. Não sei se o Adriano lembra. Era o Palio do Josimar, tinha essas confusões aí. Ele tinha umas coisinhas. É azul bem escuro. Que coisa impressionante. Aperta o freio aí. Eu falei, o que é isso? Você... Não, mas está assim. Mas você não deu certo, não? Eu falei, não. Eu falei, como que é isso, irmão? Mas enfim... Então, assim, aí o mecânico falou para mim na época, falou, pode ter um problema elétrico ou eletrônico no carro, e o carro continua andando. Ele falou, mas se tiver problema no radiador, o motor vai fundir, aí o carro para. Então, por isso que o radiador é o coração do carro. Ele me convenceu, não sei se é verdade, mas na cabeça dele né? Eu acabei acreditando. E por que eu estou falando isso para você? O que tem a ver radiador com o Salmo 23? Você deve estar pensando, né? Refrigera minha alma. Porque é o seguinte, meu irmão, assim como, né, esse mecânico, a princípio, disse que o radiador é o coração do veículo, porque se ele parar de funcionar, vai fundir o motor, porque hiperaquece o motor. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, isso que Jesus prometeu, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né, e achareis descanso para a vossa alma. Esse descanso, esse alívio, é justamente o que Davi está dizendo aqui, refrigera a minha alma. Por que Davi falou refrigera a minha alma? Porque Davi estava mostrando o seguinte, quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado, quando a gente passa por problemas difíceis, quando parece que não tem saída, quando parece que você não consegue continuar, quando parece que você não sabe o que fazer no meio daquela história, você fica como se fosse com o coração hiperaquecido ou a cabeça quente, né, essa é a ideia da cabeça quente. O que você precisa? Você precisa de ser refrigerado na sua alma. Você precisa de um bom radiador funcionando aí. E meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Esse radiador é a promessa de Cristo Jesus. Jesus, Ele te trouxe aqui para trazer refrigério na sua alma, para esfriar essa cabeça quente, para tirar essa sensação de tribulação do seu interior, do seu coração, da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Ele refrigera você. Ele refrigera a alma. Por isso Ele continua chamando você, vinde a mim, vinde a mim. Você não precisa fazer outra coisa, é só vir a Ele, que Ele vai trazer refrigério para você, e tudo que está hiperaquecido. Por isso que tem às vezes irmãos, que parece que é um crente que está fundindo o motor da alma dele. Parece que está fundindo. O que precisa? Ser refrigerado. Você que está nos visitando de repente, você veio aqui nessa noite como última saída, como último caminho de esperança. A pessoa fala, sabe de uma coisa? Eu nunca fui igreja de crente, mas hoje eu vou convidar ela para o culto. Eu estou cansado, sobrecarregado, desesperado, não sei mais o que fazer. Pois é, você está no lugar certo. Porque você está no lugar onde o Senhor Jesus chama você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, hiperaquecidos, com o coração quase fundindo. Pode vir, que eu vou dar descanso, refrigério para a sua alma. Amém. Amém. Alguém pode dizer amém? Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. E Paulo é esse segundo homem de Deus, que eu falei que eu queria mostrar as palavras de dois homens de Deus,
que encontraram o alívio e o descanso para a alma no Senhor. Então Paulo fez isso com frequência. Paulo é conhecido como o homem que Deus mais usou no Novo Testamento para trazer o entendimento dessa verdade que é o Evangelho da Graça, que é a boa notícia que Deus não trata você mais segundo seus pecados, mas que Deus trata você segundo o que Jesus fez por você e pelos seus pecados. Basta você crer e receber essa salvação e atender esse convite do Senhor Jesus: vinde a mim. Amém? E aí você é perdoado, você é aceito, você é refrigerado na sua alma. Você vai achar descanso e alívio no Senhor Jesus. Amém? Mas Paulo, ele teve uma vida de muitas tribulações e sofrimentos. E aí algumas perguntas surgem. Como que Paulo conseguiu suportar todas essas coisas? Como que ele chegou a experimentar tantas lutas e mesmo assim dizer que vivia contente? Com certeza a resposta de Paulo para tudo isso, se a gente pudesse perguntar para ele, era: eu encontrei alívio, eu encontrei descanso para minha alma, eu fui refrigerado, eu estava quase fundindo, eu estava quase desistindo, só que a mão de Deus sempre vinha e me socorria, me atendia. Deixa eu te falar mais, você que está em casa também nos acompanhando. Muitas vezes você já quis desistir, muitas vezes você já quis parar, muitas vezes você já quis abandonar. Mas nesses momentos mais difíceis, você de repente deu um suspiro, talvez você nem falou, você só pensou, você só teve um pensamento: Deus, me ajuda nisso, me tira disso. E a mão de Deus estava ali, o Senhor estava ali como pastor, conduzindo você mais uma vez para as águas tranquilas de descanso, para os pastos verdejantes, para o refrigério da sua alma. Ele estava lá. Aí Paulo diz lá em Filipenses 4:10, coloque aí para mim por favor, já estou quase terminando. Filipenses 4:10, está escrito, Paulo dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Aí ele diz, verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Veja, Paulo, ele disse aí no final do verso 11 que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava alegre no Senhor, e ele estava agradecendo os irmãos da igreja de Filipos por darem apoio e suporte financeiro ao ministério dele. Esse trecho aqui ele está agradecendo exatamente disso. Por isso que ele fala no verso 11, volta aí no verso 11 por favor, Miguel. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Os irmãos tinham mandado uma oferta para o ministério de Paulo. Só que Paulo, ele faz um contraste aqui. Então ele percebeu que apesar do cansaço e da sobrecarga, dos sofrimentos que ele teve, aí ele fala de alguns sofrimentos. Ele disse que viveu pobreza, ele disse no verso 12 que foi humilhado, ele disse que teve experiência inclusive de fome, no verso 12, inclusive de escassez, ainda no verso 12. Mas o que ele descobriu no verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, independente do sofrimento, eu posso todas as coisas, se aquele que me chamou um dia dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para a vossa alma. Porque Paulo ouviu esse chamado, e respondeu a esse chamado, e foi a Cristo. Ele pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo descobriu o alívio, Paulo descobriu o descanso, Paulo descobriu o refrigério para a alma dele.
no meio de muitas situações difíceis, muito difíceis. Por isso que ele pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei do que você está cansado, eu não sei qual que é a razão do seu desânimo, mas uma coisa eu sei: se você atender o chamado do Senhor Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, e você vai poder dizer, como disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque é o Senhor que te fortalece. Não é a situação melhorar que vai te fortalecer, não é aquilo que você de repente está carente ou necessitado, sabe, de repente aparecer na sua vida, não é isso que vai te fortalecer. Eu sei que parece que o prático é o seguinte: pastor, eu estou com fraqueza financeira, então para eu ser fortalecido, eu preciso de força financeira. Não, pastor, eu estou com fraqueza na minha saúde, então para eu ser fortalecido, eu preciso de ser fortalecido na minha saúde. Não, a resposta para todas as fraquezas, a resposta para todo tipo de aflição, humilhação, pobreza, escassez, angústia, tristeza, vale da sombra e da morte, a saída para tudo isso é você ser fortalecido no Senhor. E quando você é fortalecido no Senhor? Quando você vai a Ele, e Ele está dizendo para você: vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu quero te dar alívio, eu quero dar descanso para a sua alma. Vem a mim, eu tenho isso para você, e tudo você vai poder comigo, em mim, por meio de mim. Por isso que Davi pôde dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você, mas Ele te chama para você entregar para Ele todo fardo pesado, todo jugo. E eu disse para você que no final de tudo, a explicação final do que vai acontecer no fim, da conclusão de todas as coisas, da palavra de Deus, está lá em Apocalipse 21, que é o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21, verso 1. Olha o que está escrito. Apocalipse 21, verso 1. Está escrito: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora olha só, a partir do verso 4, o alívio prometido pelo Senhor Jesus, o descanso, o refrigério da alma, sabe, você poder tudo você poder no Senhor que te fortalece. Verso 4 diz, olha como é que vai ser o final de todas as coisas: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não é um anjo que vai enxugar a lágrima dos seus olhos, não é um irmão ou um grande homem de Deus da história do cristianismo, como Paulo, que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, mas é o próprio Senhor Jesus. Ele virá a você e vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. É como se Ele dissesse: filho, filha, no meio daquela angústia, no meio daquela tribulação, no meio daquela humilhação, no meio daquela tristeza, no meio daquela depressão, eu estava lá, eu estava recolhendo as suas lágrimas, eu vi que você chorou, e eu estou aqui limpando o seu rosto, enxugando os seus olhos, toda lágrima, só para você saber que era eu que estava lá. E por isso você não desistiu, por isso você não retrocedeu, por isso você tentou mais uma vez, por isso você continuou. O Senhor, Ele está com você quando você chora. Por isso Ele disse no verso 4: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vai passar, meu irmão, vai passar, vai passar, vai passar. A razão da sua luta, da sua angústia, do seu sofrimento vai passar. Verso 5:
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. De graça. Não é algo que você tem que merecer, não é algo que você tem que comprar, é de graça. Venha e beba. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quero chamar os irmãos do louvor aqui para cima, por favor. O Senhor também disse lá em João 16:33. João 16:33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? A sua paz está no Senhor. A sua paz não está nas circunstâncias. A sua paz não está na sua vida melhorar. A sua paz não está naquilo que você espera acontecer, que não aconteceu. Não está nesse lugar. Sua paz não está em nada dessa terra. Mas a sua paz, a verdadeira paz, a paz permanente, que te dá alívio, que refrigera a sua alma, que te dá descanso, é a paz em Cristo Jesus. E ela é de graça. Simplesmente venha e beba de graça da fonte da água da vida. E certa vez, um homem de Deus, conhecido como Santo Agostinho, né? E foi um homem de Deus de fato. Certa vez ele disse o seguinte, falou: olha, eu já li em Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos algumas palavras que são sábias. Porque Agostinho era um homem muito culto, ele lia de tudo, ele é considerado como um dos maiores filósofos também da história. Só que ele continua, só que ele era um homem de Deus. Aí ele vai e continua dizendo: mas eu nunca li em nenhum deles o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entende? Ele falou: olha, já li de tudo, mas eu nunca li algo tão impressionante como esse descanso e esse alívio, que só aquele no qual tudo nós podemos, e Ele nos fortalece, somente Ele poderia dizer. Por isso, a questão não é você receber o que você precisa para ter descanso. Está precisando de dinheiro? Não é o dinheiro que traz o descanso. Está precisando de alguma cura? Não vai ser a cura que vai te trazer necessariamente o alívio. Está precisando de um casamento restaurado? Não vai ser exatamente o bom casamento, o alívio ou o descanso. Independente do que você precisa, o alívio ou o descanso não é alguma coisa ou algum lugar. O alívio e o descanso é Cristo Jesus. Por isso que Ele convida você que está cansado e sobrecarregado. Ele vai te trazer alívio e descanso. E com esse alívio e esse descanso, você vai poder todas as coisas nele. Porque Ele vai te fortalecer. E aí sim, as coisas serão mudadas ao redor de você. Fique em pé onde você está. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. O último texto que eu quero ler com você, antes da gente cantar uma canção para encerrarmos. 2 Coríntios 4, 7. Está escrito. Está aí? Cadê as minhas telas para me avisar que está aqui? Está aqui. Olha o que Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não o que, irmãos? Angustiados. Perplexos, porém não o que? Desanimados. Perseguidos, porém não. Abatidos, porém não. Veja, por que Paulo disse que ele não ficava angustiado, não ficava desanimado, não ficava desamparado, não ficava destruído? Porque ele descobriu o alívio e o descanso. Ele descobriu o caminho de responder ao chamado de Jesus, para em seguida, depois dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E para encerrar, eu quero cantar com os irmãos uma canção que eu acredito que a gente nunca cantou aqui, né? Então os irmãos também nunca cantaram essa música, mas é uma canção cuja letra, né, o Senhor tem ministrado ao meu coração nessas últimas semanas, até eu posso dizer,
Mas talvez você conheça ela. É uma música pentecostal, mas eu penso que essa letra vai trazer justamente a mensagem que eu estou querendo compartilhar com você, o seu coração. Amém? Então pedir para os irmãos colocarem na projeção. Vamos lá? Você tenta enxergar a solução e nem agora senta pra me ouvir. Batalha e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe outro aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: ouça, ouça! Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais um. Era a mão de Deus! Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus! Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, aleluia. Quantos aqui conhecem essa canção? Amém? Ah, vários irmãos conhecem. Amém. Então eu quero ouvir sua voz. Nós vamos cantar mais uma vez no começo. Essa música tem uma mensagem. Amém? É justamente essa mensagem do alívio e do descanso. Amém? Então vamos do começo mais uma vez. Erga a sua voz. Vamos lá, do início. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério Aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. tem alguém, é Cristo. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: Lembra? lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais. Era a mão de Deus! Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Mesmo assim você tentou
Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Diga aleluia! Aleluia! Deixa eu orar por você, especialmente você que está nos visitando, você que nos acompanha de casa também. Se você quer atender esse convite, amém, do Senhor Jesus, dizendo para você vir a Ele, no final, você que está aqui, pode vir aqui à frente procurar um dos pastores, nós vamos orar por você. E você que está nos visitando, nós temos uma sala, quero só lembrar você, uma sala especial para a gente tomar ali um café ali atrás. Basta você procurar os nossos pastores, que nós queremos conhecer você melhor, amém? Mas eu quero orar por você agora, você que está em casa também, declarando que esse alívio, esse descanso, amém? Essa mão invisível que você não percebia, mas que todas as vezes sustentou você e fez com que você continuasse. O Senhor continua chamando você e Ele está disposto a fazer isso todas as vezes. Basta você vir a Ele, amém? Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de graça, de bênção, de favor abundante, de renovo, de refrigério, ó Deus, no coração, na alma, na mente, nas emoções de cada irmão, de cada irmã, de todos aqueles que nos visitam, daqueles que estão nos acompanhando de casa. Ó Pai, nós descobrimos, ó Deus, o chamado do Senhor, e estamos aqui para atender esse chamado. Estamos indo ao Senhor, ó Deus, por meio dessa oração, ó Deus, para recebermos de Ti, ó Deus, o alívio e o descanso e o refrigério para as nossas almas, para que nós possamos sair daqui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos, cada um daqueles que estão aqui presentes, cada um daqueles que estão ouvindo essa oração, ó Deus, que eles possam perceber a mão do Senhor, os livrando da queda, ó Deus, os fazendo insistir, ó Deus, fortalecendo, ó Deus, a fé, o ânimo, trazendo renovo, para que eles continuem e não desistam, por causa da mão do Senhor, que foi assim todas as vezes e que será sempre assim, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco, e a Tua bondade, o Teu favor e a Tua graça nos seguirão todos os dias das nossas vidas, em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém, amém e amém, amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Não sai sem antes dizer para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, fala: meu irmão, não desista, receba o alívio e o descanso da sua alma, amém. Continue. Se você está nos visitando, quiser receber oração, ou qualquer irmão da igreja quiser receber oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você.